A gente costuma achar que a vida é uma questão de onde estamos, mas a verdade é que ela é a vibração que a gente emite. É uma ironia da vida. Somos pura energia, um turbilhão constante, e ainda assim nos sentimos presos numa gaiola. A maioria tenta mudar a vida sem mexer na frequência, tipo querer pegar outra rádio sem girar o botão. Quantas vezes você já sonhou com um futuro diferente, só para acordar com os mesmos pensamentos batendo na sua cabeça? O problema é a perspectiva. No espelho, você vê um corpo, uma cara, talvez uma história de tombos e decepções, mas a sua essência é energia pura, vibrando sem parar. A pegada é que essa vibração é tão forte, tão alta, que parece que você está parado no tempo, mas não está. Se a gente usasse uma câmera de infravermelho, ia ver uma aura brilhante, radiante, vibrante, literalmente. Isso muda tudo, porque sendo energia, você pode mudar sua frequência, e quando você muda, sua vida acompanha o ritmo. A gente ignora isso, né? Acha que são os problemas, as dívidas, os relacionamentos que foram pro brejo, os erros do passado. Já reparou como todo mundo diz, sou assim mesmo, mas quem disse que você é uma estátua? Você é uma frequência, e frequência muda. A maioria tenta mudar o resultado sem mudar a frequência, igual querer ouvir outra música sem trocar de estação. Funciona? Claro que não. Você precisa mudar de estação, de frequência. E frequência é um estado emocional, um padrão mental. Já acordou num dia daqueles tudo dando errado? Trânsito infernal, café derramado, cliente reclamando, é a sua frequência negativa atraindo mais coisas ruins. O universo não ouve o que você fala, ele sente o que você vibra. Aceite, sua realidade é o reflexo da sua vibração. Pensamento junto com emoção. Vibra falta, atrai falta. Vibra dúvida, mais motivos para duvidar aparecem. Mas se você alimenta pensamentos de confiança, gratidão e fartura, o mundo se transforma. Não foi lendo que eu entendi, foi vendo. Num seminário, o instrutor ligou uma câmera especial, mostrando a energia das pessoas. Um cara do meu lado estava acabado, tenso, encolhido. Na tela, a energia dele era fraquinha, sem brilho nenhum. Aí o instrutor deu um estímulo, uma ideia boa. Os olhos dele brilharam e tudo mudou. A imagem dele na tela pulsava, irradiava luz. Ali eu entendi. A realidade muda com a frequência. Mas você pode estar pensando, estou travado, quero mudar, mas não consigo. Sabe por quê? Porque você alimenta os mesmos pensamentos, as mesmas crenças limitantes. Não nasci para isso. Isso não é para mim. Não tenho talento. Essas não são verdades, são frequências, e você pode mudar isso. Já entrou num lugar e sentiu o clima pesado, sem ninguém ter falado nada? Vibração. Já conheceu alguém que parece sempre ter sorte, atraindo coisas boas? Vibração. Então, qual o segredo? Parar por alguns minutos e mudar seu estado interno. Fechar os olhos e imaginar sua vida fluindo. Como você se sentiria sem problemas financeiros? Livre, amado, respeitado? Imagine com tanta força que você sinta fisicamente. Sua respiração muda, sua postura muda. Você está mudando a frequência. Isso, todo dia, muda sua realidade. Não é mágica, é física. O mundo responde ao que você projeta, mas para projetar algo novo, você precisa sentir antes. Você não atrai uma vida melhor esperando se sentir bem depois que tudo melhorar. Precisa se sentir bem antes. Aí sim muda a frequência. Você pode pensar, como me sentir bem no meio de um monte de problema? A resposta é, escolha. Foque no que você tem, por pouco que seja. Seja grato. Visualize a vida que você quer, todo dia. Mantenha esse estado por 5 minutos, depois 10, 1 hora, até virar seu novo normal. O problema não é falta de técnica, é falta de persistência até a nova frequência se firmar. Quanto mais você repete, mais natural fica. De repente, os encontros certos acontecem, as portas se abrem. Você vai olhar para trás e pensar, como isso aconteceu? Mudou a frequência. Tudo começa aí. Não muda sua vida mudando o mundo, mas mudando o seu interior. O mundo se adapta.
Quando você imagina algo com clareza, não é um pensamento qualquer. É um estado de consciência, uma frequência. Mas a maioria comete o mesmo erro. Vê uma ideia, algo inspirador, um desejo, e descarta na hora. Bonito demais para ser verdade. Nunca conseguiria. Já fez isso? Teve um insight, uma ideia que te tocou, mas você deixou para lá porque não sabia como fazer? Esse é o erro crucial. O como não é sua responsabilidade no começo. Ele surge depois que você decide ir em frente. Quando uma imagem fica clara na sua mente, é porque você sintonizou uma nova frequência. Você captou, não inventou, não criou. Você captou uma verdade libertadora. Nada é criado ou destruído. Tudo já existe em potencial. O que você deseja já existe, mas numa frequência diferente da sua. A maioria vive limitada pelo que vê. Não tenho isso, ninguém me ajuda, não tem como. Mas se você consegue ver na mente, você pode ter nas mãos. Só precisa manter essa imagem com fé, emoção, repetição. Eu vi isso inúmeras vezes. Pessoas que começaram do zero, agindo como se já estivessem onde queriam chegar. Elas não sabiam como, mas mantiveram a visão. Conhece a história do Wernher von Braun? Ele disse para o John Kennedy que levar o homem para a Lua não era questão de tecnologia, mas de vontade. Quando você decide por algo de verdade, o universo conspira a seu favor. O caminho aparece, as conexões surgem, as ideias fluem, os recursos aparecem. Mas tudo começa depois da decisão. Você pode dizer, já decidi antes e nada aconteceu. Você decidiu ou desejou? Decisão de verdade envolve compromisso. Não é só querer, é agir como se fosse inevitável. Ao visualizar seu destino, não o veja como algo externo, viva a partir dele, de dentro para fora, como se você já estivesse lá. Esse é o segredo da mente criativa. A frequência que você mantém cria a realidade que você vive. Não espera ter para ser, você é, e então tem. Me lembro de estar numa situação financeira complicada, num quarto pequeno em Toronto, endividado. Via pessoas ricas e pensava, chegarei lá? Aí um pensamento surgiu forte. E se eu começar a agir como alguém que já chegou? Não financeiramente, mas mentalmente. Eu mudei meu comportamento, estudei o pensamento dos bem-sucedidos, me cerquei de gente com objetivos claros, li muito e, aos poucos, minha realidade mudou. Você não precisa entender todos os passos, só a direção, manter a imagem no foco. Imagine um você futuro, que conquistou tudo, superou os medos, se libertou, vive em paz, fartura, liberdade. Imagine essa versão futura se comunicando com você, mandando sinais, intuições, visões. Essa imagem na sua mente não é acaso, é um chamado. Se você não responder, ela some. Quantas vezes você ignorou uma ideia incrível e depois viu alguém fazendo algo parecido? Você sintonizou, mas não se manteve na frequência. Não existe dor maior do que viver abaixo do seu potencial. Não estou aqui para julgar, mas para te lembrar que você ainda pode. Ponto, idade, conta bancária, história. Se a ideia chegou, é porque você é capaz. Acredite antes de ver, porque acreditar faz você ver. Não tenta conectar os pontos antes da hora. Como Steve Jobs disse, só conecta os pontos olhando para trás. Mas confie que mantendo a visão viva, os pontos vão se conectar. Confiança é a ponte entre o invisível e o visível, o sonho e a realização. A partir de hoje, veja sua vida como ela será, não como ela é. Decida manter essa imagem, mesmo que pareça impossível, mesmo que duvidem. A única dúvida que importa é a sua. Se você acredita, você chegou. E ao chegar você vai ver que podia ter chegado muito antes, porque o lugar já existia. Só precisava estar na frequência certa. Ao decidir uma mudança de verdade, daquelas que mexem com a estrutura, mudam seu rumo, te incomodam, você vai descobrir algo que ninguém te contou. Seu pior inimigo é você mesmo. Você vai ouvir uma voz fina, insistente. Isso é loucura, não tem dinheiro. Quem você pensa que é? Não consegue manter o foco. E o mais perigoso é que essa voz fala com sua voz. Conhece suas fraquezas,
suas inseguranças, suas dores. Ela não grita, ela sussurra, aparece quando você está sozinho. Esse é o seu paradigma, um programa mental, crenças, hábitos, padrões instalados desde a infância. Você não os escolheu, mas agora eles agem como donos da casa. Cada vez que você tenta sair do padrão, ele se levanta e luta com medo, dúvida, sabotagem. Já sentiu uma ansiedade do nada ao pensar em algo diferente? Uma pressão interna inexplicável ao dar um passo em direção ao seu sonho? Isso é o paradigma em ação. Ele não quer que você mude, pois ele te mantém seguro, mesmo que essa segurança seja uma vida limitada. Ele não sabe disso. Ele só repete. Ao pensar diferente, agir diferente, querer diferente. Seu sistema interno entra em alerta e você luta contra si mesmo. E aqui está a chave. Isso é normal, esperado, necessário. Você não está errado por sentir medo. Você está crescendo. O problema não é sentir medo. É acreditar que é um sinal para parar. Não é. É um sinal de que você está se afastando do seu velho eu, e o velho eu tem medo de morrer. Me lembro perfeitamente quando eu larguei meu emprego estável numa funerária. Eu pagava minhas contas, mas sentia um vazio constante. Ao sair, fui chamado de irresponsável. Alguns riram, mas a pior voz veio de dentro. Vai falhar, vai passar fome, ninguém vai te levar a sério. Mesmo assim, eu fui. Com medo, com dúvida, mas eu fui. Porque eu entendi que o medo era a porta, não o muro. A maioria espera o medo passar para agir, mas o medo só passa depois que você age. E ao agir, você percebe que o medo era só fumaça. Olhe para dentro, reconheça o paradigma e fale com ele, em voz alta se precisar. Diga: eu sei que você está aí, mas eu não vou mais deixar você me controlar. Assuma o comando, não brigue, substitua. Começa o verdadeiro trabalho. Substituir o padrão antigo por um novo. Pegue o pensamento de derrota e coloque outro. Sou capaz. Estou aprendendo. Estou me tornando o que eu desejo. Não vai ser confortável. Seu sistema inteiro vai resistir. Mas não é no conforto que o novo eu nasce. Não importa quantos livros você leia, cursos faça, palestras assista. Se você não fizer esse confronto interno, nada muda. Você pode ter momentos de motivação, mas vai voltar aos velhos padrões como um elástico. Quantas vezes você começou algo novo e voltou ao ponto de partida? O ponto mais importante: enfrente o caos interno com consciência. Esse desconforto é parte do processo, não o fim, mas o início. É como um impostor tentando te convencer de que você não nasceu para o sucesso, mas ele só sobrevive na escuridão. Ao observar, questionar, falar com clareza o que você quer, ele enfraquece. O que aconteceria se você não desistisse da próxima vez? Se você continuasse, mesmo com medo? Se você escolhesse confiar em quem você quer se tornar e não no que você foi? Essa escolha separa quem realiza de quem só deseja. Não é o talento nem o dinheiro, é a disposição de enfrentar a si mesmo. A recompensa é indescritível, porque você ganha não só o objetivo, mas a liberdade de ser quem você realmente é. Para mudar sua vida, não basta pensar diferente. Precisa agir como se você já fosse quem você deseja ser. A maioria falha, porque espera ter para depois ser. Mas é o contrário. Primeiro você é, depois o universo responde com o que você quer ter. Quer abundância? Pare de agir como alguém que vive na falta. Quer um relacionamento saudável? Pare de se comportar como alguém que espera que o outro conserte suas feridas. Quer sucesso? Pare de duvidar da sua capacidade. A ação reflete a identidade. Enquanto você não mudar como você se enxerga, você vai continuar se comportando da mesma forma, mesmo mudando de cidade, emprego, parceiro, roupa. O William James chamava isso de a técnica do ator. Agir como se você já fosse. Não estou dizendo para fingir, mas para assumir a identidade do que você decidiu ser. Ao mudar sua postura, sua forma de andar, falar, olhar, o mundo responde diferente e as circunstâncias externas se alinham com sua frequência interna. Já percebeu como algumas pessoas têm uma energia que abre portas antes mesmo de falarem?
Não é charme nem marketing, é frequência. Elas se colocam no mundo como quem já é. O ponto crucial: não precisa esperar que o desejo se manifeste para você se sentir pronto. Precisa se sentir pronto para que o desejo se manifeste. É como construir uma casa primeiro na mente, habitá-la por dentro, e só depois os tijolos se empilham do lado de fora. Mas vem a pergunta que destrói sonhos: e se eu fracassar? E se der errado? E se rirem de mim? E se der certo? E se tudo o que você quer já estiver esperando, mas você está atrasado por agir como a versão antiga de si mesmo? Não precisa mudar tudo de uma vez, mas comece a viver como se, mesmo que pareça desconfortável, porque vai parecer. Seu corpo vai resistir, o ambiente talvez critique, mas continue. Cada decisão alinhada com seu eu futuro é um voto a favor da sua nova identidade. Quando eu comecei a ensinar isso, muitos diziam: parece teatro, não é real. E eu dizia: justamente, sua vida atual também é uma encenação, só que repete o mesmo roteiro há anos. Tá na hora de escrever um novo papel. Haja como se fosse inevitável. Quando Steve Jobs visualizava um produto, ele o via pronto. Ele tratava a ideia como real antes de haver evidência. E quando diziam: isso não pode ser feito, ele respondia: já está feito, vocês só precisam encontrar o caminho. Isso é viver de dentro para fora, operar a partir do estado desejado, não esperando pelo sinal externo. Você se torna o sinal. Mas há algo que ninguém te conta. No começo, é solitário, porque ninguém mais vê ou sente o que você sente. Vai parecer exagerado, iludido, arrogante. Mas o preço de mudar de frequência é esse. Vai parecer estranho para quem vive em frequências baixas. Afaste-se do barulho, cerque-se de silêncio, visualizações, afirmações. Construa esse novo estado todo dia com intenção. Já viu atletas olímpicos treinando? Eles não esperam o pódio para se sentirem vencedores. Eles se sentem vencedores antes da competição. Eles vivem a medalha antes de ganhá-la. Por isso, muitos ganham, porque já era real por dentro. O segredo que muda tudo. Não cria o futuro vivendo no passado. Cria o futuro agindo no presente, como se ele já tivesse chegado. Quando isso acontecer, quando você viver dessa nova identidade, mesmo sem ver resultados, você vai perceber algo extraordinário. As pessoas vão te tratar diferente. Oportunidades impossíveis vão aparecer. E a realidade vai se curvar ao seu novo estado interno. Um dia, você vai olhar ao redor, e tudo que parecia distante vai estar diante de você. Deixe de ficar esperando a vida acontecer e comece a viver como se tudo já estivesse realizado. A mágica é essa. Não é sobre atrair o que você quer, e sim sobre se tornar o que você quer atrair. Sua energia vibra, e essa vibração define quem você é, o que pensa, sente e faz. Mude sua frequência, e o mundo muda com você. Entendeu? Então prepare o terreno para a próxima etapa. O vídeo que você já está vendo vai te ajudar nessa jornada. Assista com atenção, que você vai sair um pouco mais evoluído. Acredite, esses pequenos passos são gigantescos. Valeu por estar aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.